tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um momento especial sobre a Agenda ESG, que em português trata-se das questões ambientais, sociais e de governança. Na conversa que nós teremos agora, nós trouxemos Ana Minuto, que vai falar conosco sobre esse tema e quais os impactos que essa agenda causam na minha vida, na sua vida, no dia a dia das empresas, das instituições, no nosso país. E o que nós podemos fazer para construir uma sociedade melhor no nosso dia a dia. Ana, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco. Gente, eu que agradeço o convite. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Ana Minuto, uma mulher negra de pele retinta. Estou com os cabelos lisos, pretos até o ombro. Estou com uma camiseta rosa lindíssima. Rosa, salmão, a gente está com dúvida. E estou com um paletó preto sentada no sofá ou numa cadeira cinza. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Ana, para começar, eu gostaria de saber que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Ótimo. Bom, eu sou Ana Minuto, eu sou CIO da Minuto Consultoria, que trabalha com diversidade, equidade e inclusão, ESG e também desenvolvimento humano, porque nós acreditamos que quanto mais as pessoas elevam sua consciência, mais sustentabilidade no mundo a gente consegue conquistar. Sou Top Voice LinkedIn, sou aí gestora de ONGs há muitos anos, então trabalhei muitos anos na ONG que era da minha mãe, chamada Fala Negão, Fala Mulher e outras ONGs do mercado. Hoje faço parte do Mulheres do Brasil, faço parte de outras instituições que também trabalham no empoderamento feminino e também no empoderamento de pessoas negras. Sou um raleira, adoro moto, então quem quiser me convidar, pode me convidar para passear de moto, brom, 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 brom. Além disso, gosto de estudar, gosto de fazer coisas diferentes. Eu sempre acredito que são as histórias que nos conectam. Então, que vocês possam, que a gente consiga fazer um storytelling que toque você para que você entenda o quanto você é importante, não só para a sua família, não só para o seu ecossistema, mas também para transformar o mundo num lugar mais equânime para todas as pessoas. Você viu aí que tem muita coisa boa vindo por aí nesse bate-papo, então fica com a gente até o final. Ana, deixa eu te perguntar, você falou que na sua consultoria, diversidade, equidade e inclusão são temas que vocês trabalham. Então eu vou começar perguntando, o que são diversidade, equidade e inclusão? Ótimo, eu sou uma pessoa que trabalho sempre com exemplos, né? Então, quando a gente pensa em diversidade, eu sempre digo que todos nós somos diversos. Somos 211 milhões de pessoas, cada uma com a sua digital. Normalmente, quando a gente fala de diversidade, a gente separa em grupos, né? Então, a branquitude, que são pessoas brancas, não acreditam que fazem parte da diversidade. E todos os outros grupos subrepresentados são pessoas que são diversas. Então, hoje nas empresas, o que a gente trabalha com mulheres, negros, PCDs, LGBTQIA+, e trabalhamos outros recortes da sociedade. Então, quando a gente pensa em diversidade, a pergunta que eu faço para você é: quantas pessoas que você trabalha que são iguais a você? Quando a gente olha para esse ambiente, é um ambiente muito homogêneo, todo mundo parecido comigo. Então, na maioria das empresas, por exemplo, todas as pessoas são brancas. Quando a gente pensa em diversidade, é olhar a perspectiva de cada uma dessas pessoas. Elas têm necessidades diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, vieram de lugares totalmente diferentes, também vieram de faculdades diferentes, e aí a gente pensa na diversidade. Quando a gente pensa na equidade, ela está relacionada a tratar as pessoas de acordo com a realidade delas, a entregar o que elas precisam. Então, tem pessoas hoje que precisam, por exemplo, nem sei se ainda está existindo esse processo, mas de vale-refeição e vale-alimentação. Ainda precisa de uma ajuda de custo para creche, por exemplo. Então, quando a gente pensa em equidade, é olhar a necessidade dessa pessoa e entregar o que ela precisa, né? E aí a gente garante que essa pessoa vai ter oportunidades de também conquistar um outro cargo, por exemplo. E quando a gente pensa em inclusão, é fazer com que essa pessoa se sinta pertencente a esse espaço. É fazer com que essa pessoa entenda
entenda, sim, que ela é importante ali, que ela é tratada da mesma forma que as outras pessoas são tratadas, que ela é olhada como uma pessoa e relacionada à sua singularidade. Então, nós somos plurais. Quando a gente pensa em inclusão, eu me sinto pertencente, eu faço parte e muito mais que isso, a minha voz é ouvida, né? Porque muitas vezes a gente tem pessoas negras, mulheres, PCDs, dentro das grandes companhias, só para tirar uma fotinho. Como colocar tudo que você falou agora e ensinou para a gente no dia a dia das empresas? Bom, nós estamos passando por uma grande, como é que eu posso dizer? Uma grande revolução. Em tempos, o mundo passa por revoluções. E a pandemia trouxe isso pra gente, né? Primeiro, que a gente não tem controle sobre nada. Segundo, que nós precisamos de pessoas de visões diferentes para que a gente possa ter resultados também diferentes. E terceiro, que se a gente não conseguir trazer todas as pessoas para a roda, provavelmente a nossa empresa não vai existir, né? A nossa empresa, a nossa ONG, a nossa associação. Então, quando a gente pensa em trazer pessoas para dentro da nossa companhia, nós precisamos olhar que companhia é essa e o que essa companhia precisa. Eu sempre digo que a gente separa a diversidade, equidade e inclusão do negócio, o que é um problema, né? Por quê? Diversidade, equidade e inclusão é um braço do negócio, ele precisa ter um dinheiro destinado para ele e muito mais que isso, um plano a longo prazo. Hoje as empresas ainda estão nesse processo de fazer palestras. Vamos fazer palestra, tá bom, faz uma palestrinha no dia da mulher, no dia do PCD, no dia dos negros e a gente já está cumprindo com a nossa responsabilidade. E não é só isso. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, e isso vale para nós também, porque nós também temos a nossa cultura, existe a cultura pessoal, existe a cultura das empresas, é entender que diversidade e inclusão tem que fazer parte da nossa cultura. Quando eu for pensar em fazer um processo seletivo, esse processo seletivo precisa ter políticas que façam a inclusão de pessoas totalmente diferentes de mim. O que não acontece hoje, né? Então, eu simplesmente falo sobre diversidade e inclusão, mas não quero investir. Então, como eu sempre digo, é sempre uma luta para as empresas pagarem as consultorias que trabalham com diversidade e inclusão. Normalmente, essa diversidade, equidade e inclusão não é um braço do negócio, não é pensado como negócio, e aí eu não dou atenção. Mas eu estudei vários temas e vejo isso todos os dias, que pode ser que a sua empresa não exista amanhã. Porque é isso, você vai precisar de inovação, você vai precisar de colaboração, você vai precisar de produtos e serviços totalmente diferentes. Então, o mercado está mudando, a forma de compra está mudando, a imigração também traz um impacto muito interessante para a mão de obra e mercado de trabalho. E o quarto, que é o mais importante de todos na minha visão, porque nós estamos falando de pessoas, as pessoas estão escolhendo onde elas querem trabalhar, com que empresa elas querem trabalhar e se elas querem trabalhar. Então, hoje, 60% das pessoas que buscam emprego em empresas que são híbridas. Porque a gente já entendeu que não precisa ficar 6 dias, 7 dias, 5 dias na semana dentro de uma empresa. Neste momento, está sendo estudado no Brasil a possibilidade de 4 dias de trabalho. Porque já entendeu que não faz mais sentido, a pessoa não é mais tão produtiva ficando no seu controle, né? Ela consegue organizar a agenda dela para que ela continue entregando e também se sinta mais feliz com o que ela está fazendo. Do que você está falando, é certo falar que diversidade, equidade e inclusão traz dinheiro? Traz dinheiro, eu adoro falar sobre dinheiro, é imprescindível. E quando a gente pensa em dinheiro, a gente está pensando em inovação. E aí, quando a gente pensa que antes da pandemia, vamos mais longe, há 25 mil anos atrás eu me formei em sistema da informação. Um pouquinho depois, mas nessa época. Naquela época, quando a internet começou a vir forte para o Brasil, a gente só tinha as TVs que faziam comunicação, TV e rádio. Então, tinha os detentores de poder daqueles ambientes, daquela conexão. Vocês que trabalham com TV e rádio entendem do que eu estou falando. A tecnologia chegou e ela fez uma grande revolução, que qualquer pessoa pode falar. Né? Então, os grupos subrepresentados começaram a se posicionar através das redes sociais. E quando a gente pensa na população negra, por exemplo, começou esse empoderamento muito mais forte da minha imagem, do meu cabelo, do meu tom de pele, nessa época, que foram quando as blogueiras começaram a falar sobre cabelo, falar sobre roupa, falar sobre maquiagem. A partir daí, a gente foi ampliando o nosso olhar. Então, hoje você olha na internet e a internet é totalmente diversa.
Tem pessoas de tudo quanto é tipo falando sobre tudo quanto é assunto. Então, essa primeira pauta é esse poder que a tecnologia trouxe para a gente de fazer a transformação. Então, através da tecnologia, nós estamos fazendo diferente. Chegou a pandemia e fortaleceu muito mais isso os canais de compras. Então, o brasileiro não era muito a favor dos canais de compra. Quem comprava, aquelas pessoas que eram de tecnologia, que gostavam. E com a pandemia, a gente entendeu, putz, comprar via tecnologia ou via site ou qualquer coisa parecida é seguro, porque esse era um dos maiores medos do brasileiro, né? A segurança em relação a compras. Será que eu vou comprar e vão me roubar e etc? E a pandemia trouxe pra gente isso de forma muito escurecida em relação à alimentação, em relação a compras. A gente também mudou a nossa forma de comprar. Então, quando a gente pensa que agora cada pessoa realmente é uma pessoa e que a gente está trabalhando com dados e esses dados diz sobre os seus costumes, o que você come, que hora que você acorda, por que você faz o que você faz, automaticamente as empresas elas vão precisar também olhar você como um indivíduo. Não é mais um grupo de pessoas negras, não é mais um grupo de mulheres. Cada pessoa tem uma importância dentro desse negócio. E a partir daí, eu vou precisar criar produtos e serviços que atendam a você. E que atendam a mim. E que atendam a ela de forma totalmente diferente. Então, esses dias eu estava participando de uma reunião e está sendo testado por uma grande loja de varejo, uma loja em cada bairro que entrega o que aquele bairro vivencia. Olha que fantástico. Então, eu não vou mais mandar essa camisa rosa, por exemplo, para um bairro da Zona Sul. As pessoas não compram essa camisa rosa. Mas eu posso comprar essa mesma camisa em azul. Porque naquela região, naquele bairro, aquelas pessoas utilizam. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Com pessoas diferentes. Porque são perspectivas diferentes que vão me trazer esse olhar e essa possibilidade de criar essa inovação. E o que isso faz? Mais dinheiro. Né? E, para além disso, também está relacionado a você conseguir buscar ou trazer aí financiamentos. Então, várias instituições que são detentoras de capital já disseram que não vão investir em empresas que não praticam ESG, que não estão olhando para a diversidade e inclusão, que não trazem mulheres, PCDs, LGBTQIA+, e negros para dentro das companhias. Só que isso é um processo longo, né? Então, nós, enquanto seres humanos, temos muita pressa, mas a gente está falando de uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, uma mudança de costume, uma mudança de valores. Então, quando diz, vai demorar 100 anos, 200 anos, 300 anos para ter equidade, seja ela o que for, está relacionado também a essa mudança de geração. Tem umas gerações que vão precisar não existir mais para que as coisas realmente aconteçam, né? Então, é um processo longo que exige da gente, aí, principalmente a gente que trabalha no terceiro setor, que trabalha com diversidade e inclusão, que trabalha com ESG, um processo longo de persistência. E levar cada vez mais o assunto para o maior número de pessoas. Por quê? Tudo acontece muito nesse processo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, algumas capitais. E isso precisa ir para o Brasil todo, porque nós temos lugares ainda que ainda não tem luz, que a gente tem uma boa parte da população brasileira que ainda não tem saneamento básico, uma boa parte também que não tem tecnologia, né? Então eu sempre digo, eu sou da área de tecnologia para quem? Né? Internet para quem? ESG para quem? Que é isso? Porque a gente tem uma tendência de falar sobre ESG como se todos os brasileiros soubessem o que é. Tem gente que não está nem comendo, gente. A gente tem aí um processo seríssimo de 60 milhões de pessoas que não sabem se vai ter a segunda alimentação ou a terceira alimentação. Então, por o Brasil ser tão grande, ser tão desigual, cada um está vivendo a sua necessidade e a sua experiência. E trabalhar com esses aspectos... Se a empresa trabalha com esses aspectos, ela pode divulgar, porque ela pode servir de exemplo e fazer isso que você acabou de falar. Exemplo arrasta e que pode chegar a todo o Brasil, não é? Sim, eu sempre converso com as empresas, né? E as empresas falam, mas eu não quero divulgar. Porque a gente está fazendo porque é certo a ser feito. Ilusão, né, gente? Acho que a gente precisa ser mais realista. É sobre dinheiro.
E eu sempre digo que, um dos maiores legados que uma empresa pode deixar é ela mostrar o que ela está fazendo em relação a esses temas. Por quê? A maioria das empresas não sabe como fazer, a maioria das empresas não sabem o que fazer, a maioria das empresas não tem pessoas qualificadas para isso, porque embora o assunto seja antigo, mas o ser propositivo e falar do assunto todos os dias é novo. E as coisas mudam muito rápido. Então, quando eu digo dessa mudança também, a gente está falando sobre o futuro do trabalho, a gente está falando sobre trabalho, a gente está falando que pessoas vão estar trabalhando daqui a 20, 30, 40 anos. Então, a diversidade e inclusão ela pode fazer com que a sua empresa exista. Que pode ser que daqui a 20, 30 anos ela não exista mais, porque as coisas estão mudando e você está simplesmente olhando o que está acontecendo. E eu acredito que um dos maiores desafios do Brasil são as pequenas e médias empresas, que são as empresas que mais empregam no Brasil. E são empresas familiares, na sua maioria das vezes, que não olham para essa pauta porque tem 500 milhões de pautas para olhar. Só quem é empreendedor, quem é empresário no Brasil, sabe quais são os desafios. E não é só no Brasil, é no mundo. Porque empreender é isso, você está resolvendo um problema de alguém e esse problema muitas vezes é uma coisa que você sente, mas não é o que seu cliente sente. Então a gente está nesse processo constante de aprendizado e as empresas que não entenderem, e isso não serve só para empresas, tá? Isso serve também para o governo, isso serve também para o terceiro setor. Porque quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em colaboração, quando a gente pensa em pertencimento, estamos falando de pessoas. E pessoas estão em todos esses... estão relacionadas a esses três poderes. E é por isso que é tão necessário desenvolvimento humano, né? Ana, uma coisa que você comentou também é que as empresas podem fechar, e eu vou me repetir nisso porque eu acho que é forte essa linha de raciocínio. As empresas podem fechar se elas não tratarem de temas sob o guarda-chuva ESG. Por quê? Porque o mundo mudou. A minha forma de consumo mudou. A minha forma de me vestir mudou. Hoje, e aí vão para o etarismo, que também faz parte desse processo. Até 2030, nós teremos crianças na mesma proporção de idosos. Até 2050, nós teremos o dobro de idosos para crianças. Quem está olhando para essas pessoas que com 50 anos, hoje, o mercado diz que não quer mais? Se as empresas não entenderem que elas são responsáveis por desenvolver essas pessoas para que elas continuem entregando valor até os 50, 60, 70, 80 anos, essa empresa não vai ter talentos para que ela possa se manter viva. Uma outra questão vou ver se eu consigo me lembrar a proporção, mas uma pessoa que é mandada embora, ela custa 1/3 do salário dela para a empresa. Se eu não estou feliz nessa empresa, eu tenho rotatividade. Tendo rotatividade, a empresa está gastando. Eu estou perdendo dinheiro. Estamos falando de pessoas, de talentos. Quando a gente pensa em tecnologia, nós temos uma inovação acontecendo através da transformação digital. Qual empresa está olhando em desenvolver as pessoas para que elas consigam fazer esse processo? E aí, mais uma vez, eu adoro números, gente. Eu sou estatística, adoro números. Porque são os números que trazem para a gente mais escurecimento do que de fato está acontecendo. Então, até 2030, vão surgir mais de 69 mil vagas novas de tecnologia no mercado, que ninguém nunca pensou que pudesse existir. E as operacionais, as repetitivas, vão sumir 83 mil vagas. A gente vai ter um déficit aí, de cair de vaga para 12%. Quem está olhando para isso? Porque hoje a gente está buscando desenvolver os jovens, mas quem vai se manter nessa empresa? Quem está fazendo isso? Quando a gente pensa em produto e serviço, hoje você compra de qualquer empresa? Não. Se você é uma pessoa que é aguerrida, nossa, que palavra antiga! Se você é uma pessoa, nossa, me senti assim, vovó. Ainda bem, né? Vou chegar até lá, nossa, aguerrida. Se você é uma pessoa que trabalha muitas questões sociais e você olha para empresas que veem a questão animal, você vai comprar de empresas que testam em animais?
Se você é uma empresa, se você é uma pessoa que para você tem o valor da diversidade, equidade e inclusão, e te convidam para fazer uma entrevista, e você vai fazer a entrevista, e quando você chega no escritório, você só vê homens, você vai querer ficar naquela empresa? Não. Se você é um fundo e para você é importante diversidade, equidade e inclusão, seja ela qual for, e você vai dar o seu dinheiro, ou emprestar o seu dinheiro, ou doar o seu dinheiro para uma instituição, onde você não vê que isso acontece no dia a dia. Porque não é só você ter no papel. Hoje eu quero ver, hoje eu quero ter certeza que está acontecendo. Você vai comprar? Você vai receber dessa empresa? Você vai... Então, tudo isso mostra o quanto você está perdendo de dinheiro. Mas a maioria das empresas não estão entendendo esse processo. Sabe por quê? Porque elas acreditam que que vai demorar muito. É porque elas não lembram da Kodak, que podia ter se atualizado e não fez. Na pandemia, muitas empresas morreram porque não conseguiram se adequar à tecnologia. E qual que é o mindset que tem que ser virado na mente do empresário, do microempresário, do pequeno empreendedor, do empreendedor, para que se adeque a essa revolução que você cita? É importante lembrar que é uma jornada. E qual que é o desafio? Eu não quero perder tempo com isso. Ah, não, vai gastar muito tempo, eu vou ter que pensar nisso, vou ter que pensar em cultura, vou ter que pensar em todas as políticas, eu vou ter que lidar com assédio moral, com assédio sexual, eu vou ter que... Sim. Diversidade e inclusão é sobre conversas difíceis. E eu fui uma das pessoas responsáveis a fazer o primeiro processo seletivo de estagiários negros no Brasil, do Google. Foi a primeira empresa que... Já tinham outras empresas fazendo, tá? Mas foi a primeira empresa que se posicionou por estagiários negros. À época foram 23, eu fiz em parceria com uma outra instituição chamada Empodera. As pessoas estão lá até hoje, trabalhando, felizes e indo para outras áreas. O Google faz esse trabalho há muito tempo. Há tempos atrás saiu uma pesquisa, que eles trouxeram, que eles conseguiram atingir a quantidade de pessoas negras dentro da companhia, mas que eles perderam 5% disso. E aí eles foram mapear para entender o que estava acontecendo. Então, tem microviolências que acontecem todos os dias com a mulher preta que ninguém vê. Porque as pessoas não são pretas. Então, o fato das pessoas não entenderem o que acontece comigo, que eu continuo entrando no shopping sendo seguida, que eu continuo entrando em lojas e tem pessoas que não querem me atender, que eu continuo, quando eu vou em um determinado lugar onde as pessoas acreditam que não é meu lugar, elas... olham para mim de forma diferente, que eu continuo perdendo contratos, eu não conseguindo recolocação por ser uma mulher negra, que quando eu tô com meu cabelo crespo, as pessoas me tratam totalmente diferente, Quando as pessoas negras ou mulheres negras estão em reunião, essas mulheres negras normalmente elas são mais interrompidas do que as pessoas brancas. Muitas vezes elas não têm nem espaço para falar. Tudo isso acontece todos os dias com uma mulher negra dentro de uma companhia. Fora outras tantas coisas. Então hoje, mulheres negras recebem aí 59% a menos que um homem branco na mesma posição. Tudo isso acontece. E isso também acontece com mulheres brancas. Então, hoje 13% das mulheres brancas estão no cargo de executivos. No caso das mulheres negras, 0,4%. 0,04%. Então, são todas essas questões que as empresas vão ter que lidar e elas não querem lidar com isso. E aí a gente tem uma questão ainda maior que se deu depois da pandemia. A gente já tinha vários problemas, mas que a gente ia levando, que é a saúde mental. Então, as empresas têm muita coisa para olhar. Só que se elas entenderem que se elas focarem em diversidade, equidade e inclusão, realmente fazer um plano, não é só fazer palestra, não é só ter uma ideia, é fazer um plano que se conecte em agregar valor para o negócio, a longo prazo ela vai ter resultado. Não vai ser a curto prazo, não vai ser hoje, porque é uma construção. Então, qual que é o mindset que as pessoas precisam compreender? É uma construção.
E requer coragem, requer determinação, comprometimento, requer que você reveja os seus vieses, requer que você entenda e compreenda que você é racista, que você é classista, que você é machista, que você é sexista, que você é homofóbico. Não, mas eu não sou nada disso. É só olhar o seu grupo de relacionamento. Quais pessoas que estão com você? O ser humano, por identificação e por necessidade de sobrevivência, vai atrás dos iguais. E lidar com o diferente, com uma pessoa que tem uma cultura diferente, então você só ouve música clássica e eu só ouço funk. Como é que a gente vai fazer para a gente conseguir se conectar apesar das diferenças culturais? Porque o que me afasta de você não é só a minha cor, é a minha cultura. Então, enquanto as empresas não conseguirem compreender que sim, diversidade e inclusão é sobre conversas difíceis, diversidade e inclusão não é a curto prazo, é a longo prazo. Diversidade e inclusão requer planejamento, organização, foco, fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, elas vão continuar dando desculpas. Mas eu garanto que as empresas que fizerem o que tem que ser feito, elas vão ter perenidade. Elas vão conseguir durar muito mais do que aquelas que não olham para isso. Quem está ouvindo a gente pode falar assim, ah, mas isso é fácil porque ela fez no Google. Mas a minha empresa é pequena. Tem lógica esse raciocínio? Tem lógica, porque as pessoas acreditam, e tem falas também de muitos especialistas, de que ESG é só para grandes companhias. Só que uma empresa que começa, uma empresa pequena, vou dar o exemplo da minha, por exemplo, a gente hoje tem mais ou menos 8 pessoas que trabalham com frequência e temos aí algumas, mais de 30 pessoas, 40 pessoas que trabalham no front com treinamentos. Essa equipe de 7 pessoas, 8 pessoas, são todas mulheres, negras. Precisa ser propositivo, né? E a sua empresa, ela pode nascer, sim, diversa. Quando a gente pensa em empresas de impacto social, elas já começam, né? Então, existe um processo que eu digo sempre que qual que é o desafio? Diversidade e inclusão está muito descolado. Então, diversidade e inclusão no papel, nas políticas, é uma coisa. Agora, no seu dia a dia é que vai dizer se a diversidade e inclusão existe mesmo. Então, e aí as empresas falam, ah, mas a gente tem vários problemas com funcionários. Tem, porque você não sabia que você tinha, porque você nem olhava para essa pessoa. Agora, você vai perceber o assédio, você vai perceber o racismo. E aí tem uma coisa muito importante que as pessoas vão entender, que não é sobre elas. É sobre uma sociedade, que ela foi criada a partir do capitalismo. E o capitalismo utiliza alguns recortes para dizer que você funciona ou não, que você é boa ou não. Né? Existe um porquê de tudo isso. E aí, a gente está falando hoje sobre capitalismo consciente. Né? Que é para você entender o quanto você pode gerar de impacto social e também fazer dinheiro. Que uma coisa não anda mais descolada da outra. Né? Eu posso gerar impacto social e posso fazer dinheiro com isso. E a pandemia nos mostrou isso. Não é à toa que as organizações ou as startups de impacto social estão crescendo tanto, né? Porque a gente já entendeu que dá para fazer as duas coisas. Mas para que a sua empresa se torne perene, para que a sua empresa consiga ser inovadora, ela precisa ter pessoas diferentes. E você tem que lidar com esses conflitos diários, porque é isso. Mas a curto prazo de tempo, a diversidade, pessoas diversas, seja ela em qual recorte for, ela traz um estresse para o ambiente, sim. Mas com o tempo isso vai se organizando, porque as pessoas vão se conhecendo, vão criando confiança. Uma equipe diversa, ela entrega 30% a 40% a mais do que uma empresa homogênea. Só que isso requer estudo, isso requer dedicação, isso requer coragem, né? Isso requer que você olhe para o negócio e realmente queira entregar para o negócio. Eu sempre digo que as empresas, elas são muito mais racistas do que capitalistas. Né? Porque eu permito que o racismo impeça eu de ver o quanto pessoas pretas são potentes e podem entregar mais para a sua companhia.
Porque eu entro nesse processo de que só pode ter pessoas brancas, esse processo de constante nosso, né, de correr para fazer as coisas, de ser o primeiro, essa forma como nós somos organizados. E quando a gente começa a entender e compreender que ser humano é ser humano e que se ele tem oportunidade e ele quer fazer, ele vai fazer e vai entregar o melhor dele, nós estamos pensando aí nos soft skills, né? A gente está pensando em comportamentos que são imprescindíveis para a sua empresa sobreviver. E hoje, dentro de diversidade e inclusão e dentro de comportamentos, as empresas estão muito falando de fit cultural. Né? Porque o fit cultural é isso, eu trazer pessoas que estão alinhadas com a minha cultura, com os meus valores e com as minhas crenças, e nesse alinhamento ela também entender que a empresa pode devolver para ela eu estou fazendo algo pelo mundo. Então hoje a geração Z, ela não quer trabalhar em empresas que não tenham propósitos, que ela possa colaborar. Ela quer trabalhar em empresas, ela quer trabalhar nesse tipo de empresa que tenha propósito e que ela possa como é que se chama, colaborar com esse propósito. Então, a minha geração, a gente queria ter um carro, a gente queria ter uma casa, a gente foi programado para isso. Vamos casar, estudar, ter filhos, ter casa. Hoje, um monte de gente não quer ter filho. Hoje, os jovens têm casa, carro, avião, na palma da mão. Então, as necessidades são diferentes. E se o mercado não entende isso, que não entende, por isso que está tendo tanta dificuldade de conseguir recrutar pessoas mais jovens e manter essas pessoas mais jovens, a gente está falando de diversidade. Elas são diferentes, elas vieram numa nova era, e a era delas, elas não precisam mais reter. Elas têm disponível a hora que elas querem. Existe uma abundância que na nossa época não existia. Né? Você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter. E hoje os caras não querem. Estão ficando na casa da mãe até os 30, 40, 50 anos. Bom, você está falando que assim, essa geração mais nova encontra propósito em empresas que também têm essa visão mais próxima de sustentabilidade, ESG. Mas há pessoas que estão no mercado de trabalho, querem fazer, mas a cultura da empresa não permite. Querem fazer o quê? Ações que podem estar sob esse guarda-chuva ESG. Vamos colocar nessa perspectiva. Qual conselho que você daria para essa pessoa para ela causar essa revolução interna? É uma pergunta desafiadora. Eu sou pé na porta, então eu vou trazer a informação. Troca de empresa. Se prepare, se organize, estude e troca de empresa. Porque você vai passar anos brigando dentro dessa empresa, querendo que a coisa aconteça. E o fit cultural que eu falei agora há pouco não existe. Então a gente tem tendência também, e é uma coisa, eu também trabalho com coaching, mentoria, que eu sempre digo para as pessoas que elas precisam aprender a escolher empresas. Não é aquela história de eu ficar esperando a empresa me escolher. Eu preciso escolher a empresa que eu quero trabalhar. Por isso que a gente está falando sobre fit cultural. Né? Porque a empresa não quer e ela não vai fazer. Ela é a detentora do poder naquele momento. E ela não está preocupada, então ela não vai fazer. E aí, se fizer, são ações mínimas só para dizer que está fazendo. Que é o que acontece hoje. Né? Então, o convite para você realmente é importante, estude, se organize, faça o seu caixa, planeje essa mudança de emprego e vai buscar a empresa que tem a ver com o seu fit cultural, que tem a ver com os seus valores, onde você realmente possa entregar não só essa sua boa vontade, mas esse poder de ação e de transformação da sociedade que é possível. Existe alguma formação para essa pessoa, para esse profissional, para atuar na área em ESG? Bom, a gente está... O mercado, né, tem bastante cursos hoje sobre o tema. Várias faculdades também com cursos de ESG, cursos rápidos de ESG, mas eu digo sempre que a gente precisa ter os dois lados, né? Muitas vezes a gente foca muito no técnico e esquece da vivência. E quando a gente pensa em ESG ambiental, quando a gente pensa em sustentabilidade, quando a gente pensa no social, nós precisamos ter os dois. Então é importante que você se organize para estudar sobre o tema.
né? Hoje tem algumas escolas, hoje tem cursos rápidos, a gente sabe, mas estude sobre o tema, porque estude sobre o tema e traga ele para a sua realidade, né? Porque nós vivemos em realidades diferentes, Brasil entre vários Brasis. Eu moro na Conceição, que é totalmente diferente do que quando eu morava em Guanás. São realidades diferentes, né? E dependendo da realidade que você tiver, o seu conhecimento técnico vai ter que ser adequado a essa realidade, né? Por isso que uma das habilidades que o Fórum Mundial traz é a questão de aprender, reaprender e aprender novamente, né? E uma outra é flexibilidade. O quanto você é flexível para aprender coisas diferentes. O quanto você é flexível para mudar de opinião. Quando aquela sua opinião pode ser que não vá fazer diferença naquele mercado. Então, é olhar para isso, né? A sua vivência e o técnico. Tem várias escolas que estão dando cursos sobre ESG, várias faculdades. Eu sugiro que você sempre busque cursos rápidos dentro de faculdades, porque elas têm um nome a zelar, né? Então elas fazem todo um estudo para que isso aconteça. E também acompanhe este canal que está trazendo essas informações agora. É isso aí, fique com a gente. Você tem um exemplo que você pode dar para a gente de um profissional ou uma profissional que mudou de carreira, foi para o lado do ESG e conseguiu unir propósito e ganhos financeiros? Eu. Conte a sua história. Eu conto a minha história. Bom, o que a gente precisa entender, né? Eu sou do social desde sempre. A minha mãe era ungueira, né? Minha mãe passou por muitos anos por violência doméstica e aconteceu um determinado fato comigo. Foi quando minha mãe resolveu mudar e criar ONGs e organizações de combate à violência doméstica e também discriminação racial. Minha mãe também é fundadora da Leão de Itaquera, que é uma das escolas de samba de São Paulo, e outras tantas coisas que a minha mãe fez. Hoje eu sou continuidade do que ela deixou de legado para mim, né? Então, eu falo sempre sobre ancestralidade, porque a gente só é hoje porque os nossos pais foram. Então, quando a minha mãe... Eu vivi no movimento social, com 16 anos resolvi que ia ser rica e comecei a buscar por isso e resolvi ir para a área de tecnologia. Fui para a área de tecnologia, fui bem feliz nessa área, mas com 33 anos minha mãe faleceu. E eu digo sempre que o universo sempre te relembra para o que você veio, né? Então muita gente fala, eu não sei para que eu vim, não sei qual que é o meu propósito. Sabe sim, você pode não querer enxergar, que é o que acontecia comigo. Eu não quero saber de terceiro setor, eu não quero saber de gente, não quero. E aí fui para a área de tecnologia, fui muito feliz na área de tecnologia, mas com 33 anos minha mãe faleceu. E a partir daí eu comecei a fazer algumas perguntas, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Porque a gente era muito norteado dessa vivência com a minha mãe, das ONGs e tudo que a gente fazia. E eu não sabia o que fazer, fui fazer um curso de coaching. Há 12 anos atrás, não era todo mundo que fazia, gente, porque a gente deixava até o ruim na hora de fazer um curso de coaching. E aí eu fiz o curso de coaching, foi revelador. Revelador por várias maneiras, né? Primeiro, que é esse autoconhecimento. E eu digo para você que é do terceiro setor, que é do setor público ou que é de empresa, vai buscar o autoconhecimento. Que é através dele que você vai entender quem é você, onde você quer chegar, o que você quer, quais são as aspirações que você tem, o que te adoece, o que te alegra, o que faz sentido para você. Porque muitas vezes a gente não vê sentido na vida, né? Dependendo das escolhas ou do trabalho que a gente tá. E aí eu fiz esse curso de coach e ele me respondeu algumas perguntas. Primeiro, por que as pessoas pretas eram tão potentes e elas não conseguiam avançar, e porque as mulheres também passavam por esse processo. Só que há 12 anos atrás era diferente esse modelo de como a gente vê as questões raciais, né? Então tinha uma questão estrutural que para mim era muito escurecido, mas também tinha esse poder pessoal que para a gente era negado, né? Desse autoconhecimento, a gente saber das nossas habilidades, das nossas competências, no que a gente é muito bom, no que a gente não é, e pode ser que a gente nunca consiga trazer pessoas que consigam complementar esse processo. E aí eu fiz esse curso de coach, ele me respondeu isso e a partir daí eu formulei minha vida, né? No sentido de primeiro fazer o que eu sempre fiz, que é cuidar e tratar de pessoas, né? Fiz isso através da ONG durante muito tempo. E segundo, que é esse reconhecimento de que o mercado precisava desse serviço. Quando eu comecei, as pessoas falavam para mim, imagina, você vai sair da área de tecnologia para trabalhar, para desenvolver pessoas pretas, você vai morrer de fome. E aí, o que é certo para você, né? As empresas precisam entender isso, existe o certo a ser feito.
E para mim era muito, muito escurecido. Eu não sabia que ia dar, eu não sabia como ia ser, não sabia que ia dar neste momento, por exemplo. Eu simplesmente fui no que eu acreditava. E diversidade e inclusão também passa por esse processo de você acreditar nessa mudança, de você acreditar que podemos ter um ambiente mais próspero e abundante para todas as pessoas. E foi a partir daí que eu comecei esse trabalho, de trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, que quando eu comecei há 12 anos atrás, não tinha esse propósito. Eu comecei ajudando pessoas. Na realidade, eu comecei como empreendedora tendo uma esmalteria. Depois da esmalteria, eu fui para uma empresa de depilação. Tudo eu comecei do zero, gente. É isso. Empreendedor é isso. E depois já tinha a Minuto, mas a Minuto ela conseguiu se achar, se organizar há 5 anos atrás, que foi quando a gente entendeu esse novo momento e se apropriou desse novo momento. Então, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas negras e mulheres, né, e também grupos subrepresentados, na valorização desse indivíduo e das suas potencialidades, através do coach, através da mentoria, através de treinamentos em geral, principalmente para liderança, né, o curso chamado Liderança Inclusiva. E a gente trabalha com essa questão estratégica das empresas entenderem o que está acontecendo, o que elas vão precisar fazer de diferente. Desenvolvemos aí todo um programa de diversidade, equidade e inclusão dentro de grandes companhias e foi possível. E eu tenho outras tantas empresas e eu continuo gerando impacto social através do que eu estou fazendo. Então, a Minuto, através do que ela fez, já atingiu aí mais de 6 milhões de pessoas, seja com desenvolvimento de cursos, seja com aceleração de um dia inteiro. Então, é possível. Existem desafios? Óbvio, como existem desafios na vida, gente. E a vida é feita de desafios. A gente passa 80% fazendo o que a gente não gosta e 20% fazendo o que deixa a gente feliz. Mas esses 80% minimamente tem que gerar esse flow de que estou fazendo o que é certo, esse flow de que não é só sobre mim, né? E entender que nós somos um. Então, a minha consultoria, ela parte desse processo, ela já mudou muito e ela vai continuar se transformando, porque isso faz parte da vida. E é um convite que eu trago para as instituições e para as ONGs, né? Tenham coragem de fazer as mudanças necessárias de acordo com as novas realidades. Não dá para ter a mesma cabeça de 20, de 30, de 40 anos atrás. Tudo se transformou. E você faz parte dessa transformação e é responsável por criar um mundo mais equânime para todas as pessoas. Toda essa sua fala não é simplesmente e não é unicamente para o S do ESG. Permeia toda essa agenda, não é? Sim, porque quando a gente fala de ESG, nós estamos falando de pessoas. Pessoas estão em tudo quanto é área. E aí eu quero trazer um ponto bem importante, que eu acredito que é importante, não só para as organizações, mas para as ONGs, que é a governança. A governança ela passa por pelas políticas, ela passa por criar um ambiente regulatório onde as pessoas entendam o que elas podem e o que elas não podem. Ela passa por esse processo de políticas, de entender que uma pessoa não pode seguir a outra, que uma pessoa não pode ser racista com outra dentro da companhia. Então, normalmente as pessoas acreditam que governança é só trabalho, é só um monte de papelada. Não, governança vai criar um ambiente regulatório dentro da sua instituição que vai lembrar culturalmente o que as pessoas podem fazer, o que as pessoas não podem, o que é permitido e o que não é permitido. E não só para as ONGs, mas também para as organizações, os fundos de investimentos ou fundos de doação, elas estão indo para esse lugar regulatório, né? A sua empresa realmente é diversa? Quero ver. Quantos pretos, quantas mulheres, quantos PCDs? A sua empresa realmente trabalha com sustentabilidade? Como é que você está olhando o carbono? Como é que você está olhando a questão climática? A sua empresa realmente trabalha com o social? Que trabalhos sociais que elas estão fazendo? E a gente vê nos últimos anos o quanto as empresas estão criando institutos. Porque elas já entenderam que não é só sobre elas. Que se elas estiverem numa comunidade e essa comunidade não estiver contente com ela lá, essa comunidade pode tirar ela de lá. Ela já entende que se ela precisar de pessoas para trabalhar, ela vai precisar desenvolver essa comunidade. E ela vai ter um custo menor e essa comunidade também, porque ela vai estar desenvolvendo o entorno dela. Então, quando a gente pensa no ESG, é lógico que cada um delas tem uma cadeirinha, mas a base disso são pessoas. E como é que você está tratando as pessoas é que vai dizer se realmente o ESG existe ou não dentro da sua companhia. E tem também uma nova
uma normativa da B3, por exemplo, que está instituindo a partir de 2026, que em conselhos administrativos das empresas serão necessários mulheres, negros, pessoas indígenas, né, para que elas continuem fazendo parte desse sistema financeiro. Você disse que é uma revolução, é um progresso, então também as instituições macros, vide ONU, também estão trabalhando para uma mudança do mundo. Sim, o que a gente precisa ter muito nítido para a gente é que o ser humano por si só, ele não faz mudança. Porque ele gosta de continuar sentadinho assistindo a TV que ele assistia há 40 anos atrás. Por que que os marcos regulatórios e por que que as leis são tão importantes? Porque se você não faz por bem, você faz por lei. Né? Então, as leis existem porque nós não conseguimos fazer isso naturalmente. Né? Eu não vou sair do meu lugar para você sentar. Né? Porque eu entendo que eu não posso criar mais lugares, né? Que só tem esse. E quando a B3 faz esse processo, e eu participei do primeiro curso para conselhos para pessoas pretas, né, treinou um número de pessoas pretas para conselho, B3, também o igualdade empresarial, foi com esse intuito. Eu faço parte de um outro grupo chamado Conselheiras Sem Triunfo, também que fortalecem e desenvolvem mulheres para serem conselheiras. Por quê? A desculpa era, mas eu não acho ninguém. Bom, eu estou treinada aqui, você pode me chamar, né? Então, e tudo isso passa por esse processo que é longo, que é dinheiro, que é disponibilidade, que é... Então, hoje, as empresas primeiro entenderam que não dá para deixar só para o governo o desenvolvimento de pessoas. Seja técnico ou seja soft skill. Já entenderam que não dá para deixar só para o governo. E a partir daí elas estão também desenvolvendo os seus cursos, os seus treinamentos, as suas faculdades corporativas, porque compreendem que este agora é um papel dela, como inteiro as coisas acontecer. Então, o governo traz a base e todo o resto é responsabilidade das instituições. É óbvio que existe uma responsabilidade do indivíduo, né? Que não dá para ficar esperando só pelas instituições. Mas assuntos que são muito caros para a empresa, ela vai precisar proporcionar. Porque pode ser que não seja importante para mim, enquanto indivíduo, né? Então, todas essas leis, elas estão garantindo que o mercado está fazendo a sua transformação. Não é no tempo que nós gostaríamos, mas acontece da forma que é necessário acontecer e que a gente pode fazer. E é um convite que eu trago para as empresas, né? Você nunca vai ter aquele lugar de suprassumo. Você vai ter um lugar sempre de evolução. Então, comece de onde você está. Eu só tenho uma pessoa negra, tudo bem. Entenda a realidade dessa pessoa negra, entenda como é que essa pessoa negra pode trazer outras pessoas e não coloque nessa pessoa negra a responsabilidade, ou nessa mulher, ou nesse PCD, LGBTQI, a responsabilidade de te educar. Porque a internet está aí, você tem escolas que podem te ajudar. E aí você coloca um peso naquela única pessoa de transformar um ambiente corporativo porque você não quer pagar para um especialista. E isso acaba adoecendo essa pessoa. Né? Então é importante a gente entender que ter funcionários de grupos subrepresentados não quer dizer que eles tenham que ser professores. Não quer dizer que eles tenham que parar a vida deles para ensinar você. Você vai precisar de especialistas, você vai precisar pagar consultoria, você vai precisar fazer um curso sobre o tema hoje e amanhã e depois de amanhã, porque as coisas mudam. Né? Então, ontem a gente falava sobre discriminação racial e violência doméstica. Hoje a gente tem um guarda-chuva de coisas que a gente precisa olhar. E o mundo vai ficando muito mais complexo. Então, ontem, o número de pessoas, da forma que elas eram, elas resolviam um problema. Hoje o mundo está muito mais complexo e essas mesmas pessoas não vão conseguir resolver. Por isso que vai precisar trazer pessoas de grupos subrepresentados para que a gente tenha visões diferentes, realidades diferentes, pontos de vista diferentes, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Essa revolução faz com que o profissional possa trabalhar com propósito? Sim, porque quando eu resolvi fazer a faculdade, é quando eu poderia pagar, óbvio, mas o meu negócio era muito pautado em fazer dinheiro. Muito pautado, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso ficar milionária, foi isso que eu determinei. E com o tempo, eu fui me lembrando de toda a caminhada que a minha mãe fez para me chegar até aqui. Né? E essa caminhada dela sempre foi servir ao outro. Sempre foi gerar experiências positivas para outras pessoas. E eu sempre fiz isso. Então não dá para fugir de uma coisa que é natural. E aí é importante o ser humano entender que é isso.
A nossa natureza é servir. Mas a gente não quer fazer, porque a gente acredita que eu só tendo dinheiro, e eu digo por experiência própria, é o suficiente. Mas o dinheiro sem propósito é só dinheiro. Porque o que gera valor é, como é que eu posso ajudar minha sobrinha ela conseguir fazer uma faculdade? Como é que eu posso ajudar o meu sobrinho a conseguir fazer o balé que ele está fazendo? Porque o valor da vida está nessa troca de energia, o valor da vida está nessa troca de conhecimento, o valor da vida está no outro. Né? Quando eu tenho alguém para trocar, eu somo conhecimento, eu somo valores e eu expando. Quando é só eu, faço do meu jeito, da minha forma, eu sou só eu. Né? Então, parece muito filosófico, mas é isso. A vida toda as pessoas procuram pertencer, fazer parte e serem amadas. Mas se elas não entenderem que não é só sobre dinheiro, que o dinheiro é só o meio, ele não é o fim, a gente continua com essa loucura de buscar dinheiro de forma desmedida, sem olhar para a natureza, sem olhar para as pessoas, sem olhar para o mundo, e aí você só tem dinheiro. Ana, muito obrigada pela sua aula, mais uma vez pela generosidade do seu compartilhar. A gente está chegando ao fim dessa entrevista, desse momento especial contigo aqui, e eu deixo aqui aberto para suas considerações finais. Ótimo. Quero agradecer a todas e todos que estão nos assistindo. Divulgue aí esse vídeo para outras pessoas. É importante que as pessoas vejam perspectivas diferentes. Eu sempre digo, não acredite em nada do que eu falo. Vai lá e testa, que a partir daí você tem o seu ponto de vista e você pode avançar. E quero que você saiba que você é muito importante, não só dentro do seu ecossistema familiar, mas também para o mundo, que junto nós podemos fazer a transformação. Como eu sou blogueirinha, por gentileza, me siga em todas as redes sociais, Ana Minuto. Eu sempre trago dicas de tudo quanto é assunto, pode fazer perguntas, eu faço várias lives, várias coisas que é para a gente ampliar a nossa consciência em relação a nós, em relação ao mundo e tendo a certeza que a gente pode ser melhor todos os dias. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada. A gente que agradece, eu adorei, espero que você também tenha curtido desde o começo e tenha ficado com a gente até este momento e por isso eu quero te agradecer pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima!